Olá, TV Natos, juntamente com o jornal Panorama Pradense, uma parceria de sucesso, estamos com um programa inovador, Histórias dos Filhos de Antônio Prado. Tivemos já a história do Pedro Panassolo, que foi vice-prefeito de Antônio Prado, juiz em Caxias do Sul, vereador em Caxias do Sul. Hoje com a história, então, Frei Clemente Dotti. Quando eu nasci, meu pai me deu o nome de Clementino Dotti. Depois, quando me crismou com Clemente. Depois que eu fiquei Frei Clemente Dotti. Mas meu nome de registro é Clementino Dotti, chamado Frei Clemente. E qual é a sua data de nascimento, Frei? É uma data muito bonita. 27 de outubro de 1935. E para quem não possa saber, é um centenário depois da Revolução Farroupilha. Bom, meu pai se chamava Virgílio Dotti e a mãe Inês Frison Dotti. Nós somos 8 irmãos, hoje já 3 falecidos e uma irmã. Honório, mais velho, Celestino é o segundo, terceiro é o Sotero Dotti, quarto sou eu, Clementino, o quinto é o Francisco, o sexto é o Paulino, sétimo Fidelino, 8 Otalvino e a Terezinha é a nona, é a única irmã que eu tenho. Frei Dotti, o povo, a TV Natos e o jornal Panorama Pradense gostaria de saber também onde o senhor estudou, trabalhou e onde o senhor morava em Antônio Prado. Bom, vamos começar por onde eu morava. Eu morava na linha Silva Tavares. Sabe-se que é a linha mais comprida de Antônio Prado. E é a mais antiga de Antônio Prado, depois das linhas que vêm aqui do Rio das Antas. E ela é composta por 3 capelas. 4, aliás, capelas. É Santo Isidoro, Nossa Senhora da Saúde, onde era a minha capela, São José e São Valentim. A última lá perto, que antigamente se chamava Nossa Senhora das Dores, onde moravam os polacos. Lá eu nasci. Nasci, como eu disse antes, em 1935, e distava da capela 1 quilômetro mais ou menos, né? E era uma casa, a maior casa da vila, da linha Silva, de 3 andares, e onde nascemos todos nós, os irmãos, e também os primos, porque na mesma casa moravam o meu pai e o pai de Dom Orlando, que é meu primo, nós morávamos na mesma casa. Então era uma turma muito grande. Lá é que eu comecei também as minhas primeiras lições, aprendendo os números romanos da avó, que a nona tinha um relógio de números romanos e nos ensinou os números romanos. Quando fomos no colégio, os únicos que sabiam números romanos éramos nós, né? E parecia que nós sabíamos tudo, não sabíamos coisa nenhuma, era apenas aqueles números do relógio. Aí estudei com o irmão de Frei Ambrósio Tondello e fiquei ali estudando 2 anos. Mas como nós morávamos na colônia, de manhã a gente ia na escola e de tarde a gente ia trabalhar na roça junto com o pai e com a mãe, ou fazendo alguma coisa, especialmente preparar o milho para os porcos, né? Mas era por ali que era a minha vida, ali na linha Silva Tavares, né? Eu estudei na escola municipal da Silva Tavares, cujo professor era Albino Tondello. Aí era todo mundo junto numa sala, e nessa sala se aprendia. Então tinha o primeiro, o segundo, o terceiro ano, e cada um ia levando adiante a forma que dava, né? Mas estudei pouco, porque eu comecei a estudar aos 10 anos, fui 1 ano e meio, depois fui para o seminário, né? E nesse lugar onde a gente estudava, aprendeu apenas coisas fundamentais que a gente podia. Então eu não trabalhei em Antônio Prado, trabalhei na roça, né? Na colônia, e ajudando a mãe, e especialmente o nosso trabalho era ir ao moinho, levar o trigo para a gente fazer depois o pão e levar o milho para fazer a polenta, que era a base de nossa comida. E lá, quem nos cuidava quando éramos pequenos era a avó. E a avó era muito tinhosa, não deixava, o nome da avó se chamava Maria Veronese Dotti, né? Ela era muito rígida
E como tínhamos 9 nós irmãos, mais 8, mas nós éramos 20 pessoas, então o açúcar era bem controlado. Então a avó mandou fazer grandes caixas de abelhas para retirar mel e a gente açucarar o café, fazer o café com mel, né? Mas eu não gostava mais de mel. E um dia eu ganhei um patacão, aí eu saí de manhã, fui lá na venda e disse para o bodegueiro lá, que era o Castanha, Anselmo Castanha, disse assim, eu quero açúcar. Aí ele pegou um papel e botou, não digo meio quilo, mas um bocado de açúcar e vim para cá. Eu cheguei em casa e botei tudo dentro, ficou mais açúcar do que café. E eu nunca esqueço, depois a avó disse que eu tirei fora, onde é que você viu? Eles falavam só italiano naquele tempo, achavam que a gente desperdiçou uma coisa. Mas uma das coisas que eu me recordo da avó era essa aí, que ela queria controlar a nossa comida ou a nossa bebida, enfim, porque era mais necessário. Naquele tempo a gente vivia na penúria, né? Frei Dodge, nós queremos saber também do senhor, com quantos anos o senhor saiu de Antônio Prado e para onde foi? Então é interessante saber, porque eu já tinha 2 tios que eram capuchinhos. E tinha 2 irmãos e 2 primos que estavam no seminário. E de repente eu disse, eu achava eles que estavam felizes lá. Digo, eu quero também ser padre, né? E ser frei. E meu pai me levou logo para o seminário. Não fez muita dificuldade. Me levou. Ao contrário dos outros irmãos, precisava trabalhar. É que eu era fraquinho, magrinho. Acho que meu pai deve ter pensado, bom, magrinho aqui na roça vai fazer o quê? E aí fui para o seminário. Mas como a vocação nasce e cresce, esse foi o início de uma caminhada assim. Então, com 11 anos e meio, eu fui para o seminário. Vocês imaginem, hoje, imaginar uma criança de 11 anos e meio ser internada. Mas naquele tempo era assim. Então, fui internado em Veranópolis. Aí eu fiz os primeiros cursos e o meu reitor era Frei Benjamin, que era o reitor. Nós éramos 400 seminaristas naquele ano que eu entrei. 15 de fevereiro de 1947, eu entrei no seminário. E lá eu já tinha, então, o conhecimento através dos irmãos e fiz o primário aí em Veranópolis. Depois de Veranópolis, onde é que o senhor foi? Onde é que o senhor estudou e trabalhou fora de Veranópolis depois, Frei? Eu posso dizer o seguinte, que os nossos estudos seminaristas começavam em Veranópolis, fazia o primário. Em Vila IP, hoje, IP, se fazia então o curso secundário, hoje, né? E depois nós íamos para o noviciado. No noviciado era o ano em que a gente se experimentava se era esta a vida que eu queria mesmo, sim ou não. Se estudava muito a religião, a fé e os costumes dos capuchinhos para ver se era isso mesmo que a gente queria. Era um ano. Depois daí eu fui para Ijuí. Ijuí estudei 3 anos e vim um ano para Marau. Depois de Marau fui a Porto Alegre, onde terminei os cursos. Mas um dos lugares que mais me caracterizaram, ou me formaram mesmo, foi então Belém Novo, foi o primeiro trabalho que eu fiz, e onde eu fiquei 6 anos trabalhando na paróquia, onde naquele povo simples, bom, me deu um sinal de onde eu deveria me dirigir quando eu trabalhava na paróquia. E depois fui para Ijuí. Ijuí é diferente, é uma cidade diferente das nossas aqui. Aqui nós temos os italianos e os outros que vieram. Porque tanto aqui em Antônio Prado, como em Caxias, como em qualquer outra cidade, os italianos vieram. Depois vieram os outros. Ijuí não. Ijuí é formado por 12 etnias, ou 12 raças, que vieram todos juntos e formaram Ijuí. Então não existe aqui é alemão, aqui é polaco, não. É uma beleza, inclusive as religiões lá, eles têm um conceito muito diferente do que nós temos aqui, de apenas vai para lá, vem para cá. Lá não, há uma conjugação. Eu falava com alguém, não perguntava qual era a religião, porque era ijuiense, né? Lá deu uma base exatamente do que seria o futuro, porque lá foi quando eu estudei administração de empresas. Eu fiz o curso de noite na Fidene, hoje é Unijuí, e terminei em 75, quando voltei depois como padre lá para trabalhar. Depois que saí de Belém Novo, fui para Ijuí e fiquei 7 anos em Ijuí, me formei, e daí então eu vim para cá para trabalhar então na gráfica, na Rádio São Francisco, na Associação Antoniana,
e no Correio Rio-Grandense estou até hoje. O senhor desse uma bênção ao pessoal que está nos assistindo na TV Natos e até a todo mundo, né, que está nos assistindo, uma bênção então do Frei Totti para o mundo. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de poder também falar para a minha terra. No Pradense eu escrevi muitos anos, eu tinha uma coluna que eu chamava Discute-se, né? E para aprender fatos da vida, pequenos fatos da vida, né? Então, eu gostaria de dar uma mensagem para eles dizendo que tenham esperança. O mundo será melhor se o mundo começar a ser um pouquinho como nós. Porque nós, eu acho que temos ainda a fibra de sermos pessoas oriundas de humildes, mas uma ética profundamente cristã e uma ética profundamente brasileira. Nós somos brasileiros, mas somos brasileiros com ética, né? Isso eu queria dizer. Então eu queria abençoá-los a todos e dou a bênção que eu costumo dar por ocasião dos meus 50 anos de sacerdócio. Ó Deus de nossos pais, ó Deus de nossos avós, o nosso Deus vos abençoe e vos proteja. Esteja diante de vós para indicar os caminhos, junto de vós com sua graça, e depois de vós e vossos filhos, netos e bisnetos, e em vossas boas obras. Porque esta é a bênção do Deus poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.